Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais essa videoaula de matemática. Professor Gilson com vocês. Nós vamos estar estudando nessa oportunidade geometria analítica. Espero contribuir de forma positiva para o aprendizado de vocês e sejam todos muito bem-vindos. Caríssimos alunos, nós iniciaremos agora o estudo da circunferência, que é o segundo conteúdo agora do segundo bimestre. Então esse conteúdo já é preparatório para nós fazermos a segunda atividade, agora do segundo bimestre do ano letivo de 2022. Sejam todos muito bem-vindos, vamos continuar com a nossa apostila e vamos ao estudo. Então nós temos aqui no item 6 da nossa página 6 da apostila a circunferência. Então vamos fazer um estudo aqui de circunferência. E ele diz o seguinte, ele começa aqui nesse quadro amarelo com uma definição de circunferência. Olha como é que é definido circunferência. O que é circunferência? É uma linha fechada, quer dizer, é uma linha que você abre a linha e vai riscando, riscando, e depois você toca lá no ponto que você começou. Então você fecha. Então é uma linha fechada que está em plano. E qual é a característica dessa linha nesse plano? É que todos os pontos estão a uma mesma distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo é denominado centro. Quer dizer, você pode observar aqui, olha, a gente tem aqui no centro, aqui, ó, ponto O. Esse ponto O é o centro. Se você pegar daqui para cá, tem uma distância. Daqui para cá é a mesma distância. Se eu pegar do centro para o ponto B, também é a mesma distância. E se eu pegar do centro aqui para um ponto qualquer na circunferência, é a mesma distância. Então quer dizer, essa aqui é a linha fechada. Olha, eu vou começar aqui no ponto A. Então a linha vem, então vai passando. Olha só, fechou no ponto A. Então é uma linha fechada porque ela não deixa a ponta solta, em que todos os pontos que estão nessa linha, preste atenção na extremidade azul aqui da seta, ó. É como se fosse o ponto. Ó. Então todos os pontos que estão nessa linha fechada, eles estão à mesma distância do centro. Essa é a característica da circunferência. Essa distância que vai do centro até qualquer ponto na extremidade da circunferência é chamada de raio. Aqui, ó. Por exemplo, nesse desenho aqui eu tenho dois raios que estão evidenciados. Eu tenho esse raio OA, que é o segmento que vai do ponto O até o ponto A, e tem o raio OB, que é o segmento que vai do ponto O até o ponto B. Aqui eu tenho dois raios evidenciados, mas se eu pegar um segmento aqui de O até essa extremidade aqui, já é um raio também. Isso é semelhante ao que acontece na bicicleta, como se fosse aqui a circunferência fosse a roda da bicicleta, o centro aqui o eixo da bicicleta e esses segmentos aqui os raios da bicicleta, os raios do aro. Então veja que todos os raios ele têm a mesma medida e todos eles saem do centro. Eles vão do centro até a roda, do centro até a roda, todos eles têm a mesma medida. Aí diz aqui, ó, cada segmento de reta com extremidade no centro e a outra na circunferência é chamado de raio. Então esses segmentos aqui que eu estou falando, ok? Eu tenho aqui no GeoGebra uma circunferência que eu quero analisar com vocês. Então eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui a circunferência. Aí eu já começo com algumas definições. Olha. Esse símbolo aqui da circunferência é chamado lambda. Esse símbolo aqui é o símbolo que a gente utiliza para representar a circunferência. Então, assim como a gente chamava reta R, aqui nós vamos chamar circunferência de lambda, que é esse símbolo aqui, parece um Y de cabeça para baixo. Então aqui eu tenho a circunferência, aqui a linha fechada, circunferência lambda. Eu tenho aqui o centro da circunferência, que é o ponto C, olha aí, centro. Bom, se eu estou num plano cartesiano, veja só, esse é o eixo X, esse aqui é o eixo Y.
Então eu estou num plano cartesiano. Se eu estou no plano cartesiano e eu tenho um ponto que é o ponto C, que é o centro, então eu tenho aqui no eixo X a coordenada do ponto C, que é xc, e tenho aqui no Y a coordenada do eixo Y, a coordenada YC. Então o centro XC e YC. Aí a gente já começa a pegar coordenadas aí, né? Aí veja só, aqui na minha circunferência eu tenho um ponto qualquer. Esse ponto qualquer é o ponto P. Aí veja só, a distância que vai do centro até o ponto P é chamado de raio. Como o ponto P é um ponto que está no plano cartesiano, ele tem coordenadas também. Ele tem x do ponto P e ele tem y do ponto P. Agora, vejam só, eu vou deslocar o ponto P na circunferência e nós vamos fazer algumas observações. Então, eu estou pegando o ponto P, estou deslocando. Olha, prestem atenção que quando eu desloco o ponto P, as coordenadas y do ponto P e x do ponto P, elas mudam. De novo, olha aí. Olha aí, se eu tenho, por exemplo, o ponto P aqui, olha aí, olha quem é o XP, ou x do ponto P, e olha o y do ponto P. Agora eu vou mudar de novo o ponto P, eu vou trazer o ponto P para o segundo quadrante. Agora aqui, olha quem é o x do ponto P, o y do ponto P, x do ponto P. Perceberam a mudança? Agora, quando eu mudo o ponto P de local aqui na minha circunferência, percebam que o raio continua a mesma medida e o centro continua com a mesma coordenada. Olha só. Olha aí, o ponto P está mudando as coordenadas. Veja que o XP e o YP eles estão mudando de posição. Ó. Então, quer dizer, quando eu mudo o ponto P, o X do ponto P e o Y do ponto P mudam, mas o raio continua a mesma medida, o raio ele vai do centro até o ponto P. O raio continua a mesma medida e o ponto C continua com a mesma coordenada. Então eu posso dizer que numa circunferência, o raio e as coordenadas do centro, XC e o YC, elas não mudam, elas ficam fixas. Ok? Então o ponto P nesse caso ele é chamado de genérico, porque ele muda. Olha só, uma hora ele está aqui, outra hora ele está aqui. Ó. E quantos pontos P existem aqui? Infinitos, porque tem infinitas posições aqui nessa circunferência. Então vejam que está mudando aqui. Ó. A gente continua aqui na nossa apostila. Então, baseado naquela informação que nós vimos lá no GeoGebra, a gente já pode definir a equação reduzida da circunferência. Então, aquele desenho lá, olha só, o centro está aqui, ó, então XC, YC. O ponto P qualquer, está aqui, ó, tudo genérico. O raio que vai do ponto P até o centro, ou melhor, do centro até o ponto P. O nome da circunferência está aqui, ó, lambda. Aí eu tenho o centro, então eu tenho XC e YC. Aqui do ponto P, eu tenho X do ponto P. Como esse X do ponto P ele é genérico, aqui o ponto P é genérico, ele vai ter muita mudança, então eu vou chamar ele só de X. E o Y do ponto P eu vou chamar só de Y. Já o do centro, para a gente não confundir, a gente chama de YC. E o X do centro a gente chama de XC. Pessoal, agora voltando aqui para o nosso desenho no GeoGebra, eu vou pegar esse ponto P, vou deixar ele parado aqui e vou evidenciar com vocês esses segmentos aqui, ó, esses pontilhados. Olha, esses pontilhados aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui um segmento. Primeiro eu vou fixar um ponto aqui. Agora eu vou pegar aqui o segmento
daqui até aqui. Vou pegar um outro segmento daqui até aqui. Olha o que nós temos aqui. Olha. Para nós calcularmos esse raio dessa circunferência, a gente observa aqui que ele forma um triângulo. Olha. Então, veja o que eu fiz. Eu peguei esse segmento aqui, olha, aqui, de YP até YC, que é esse aqui, ó, que eu estou chamando de N. E esse segmento de XC a YP é esse aqui que eu estou chamando de M. Olha aí. Então eu transcrevi esse segmento aqui para cima. Bom, então veja só, o segmento XC até o XP, esse pedacinho aqui, eu transcrevi para cá. Olha. Então eu peguei ele daqui e levei ele para cá. Ó. Então, aqui. Da mesma forma, eu peguei essa distância aqui, esse segmento de YC até o Y do ponto P, e transcrevi para cá. Ó. Aqui. Aí, se vocês observarem aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Olha aí. Ó. Se eu tenho um triângulo retângulo, então para eu calcular o tamanho dessa hipotenusa aqui, eu vou usar o teorema de Pitágoras. É isso mesmo. Nós vamos usar o teorema de Pitágoras aqui para determinarmos a equação da circunferência. Então aqui eu tenho a minha circunferência representada no plano cartesiano. Vocês podem observar aqui o eixo X, o eixo Y. Aqui está a minha circunferência. Né? Então aqui eu tenho o centro da circunferência. Aqui, centro da circunferência. Esse centro ele tem coordenadas. Olha as coordenadas do centro. XC. Primeiro é o X, né? E YC. Então tá aí. Essas são as coordenadas do centro. Nós vimos lá no GeoGebra que esse ponto P ele pode estar em qualquer lugar dessa circunferência. Então, esse ponto P ele tem coordenadas X e Y. Né? Ele é um ponto genérico e nós vimos que ele pode variar, mas o centro ele continua fixo. E a distância que vai do centro até o ponto P ela é chamada de raio. Então, aqui é o raio da circunferência. Okay? O nome da circunferência é lambda, está aqui. E esse é o raio. Agora nós vamos fazer o seguinte. Como eu tinha mostrado lá no GeoGebra, nós vamos criar o nosso artifício aqui para encontrarmos a equação geral. Então eu vou pegar esse segmento aqui, olha aí, que vai de XC até X, e vou transcrever ele para cá. Eu vou subir com ele aqui. Ele vem para cá. Aqui. Então, veja só, para eu encontrar essa medida de XC até X, como é que eu faço? É uma variação aqui, ó. Eu sempre vou pegar o maior menos o menor. Então eu posso dizer que essa medida aqui, desse segmento, é X menos XC. Daqui até aqui. Eu vou levar a mesma coisa para cá. Ó. Então esse segmento daqui para cá é X menos XC. A mesma coisa aqui, olha. Olha esse segmento aqui que vai de Y, de YC até Y. Eu vou trazer ele para cá. Ó. E se eu quero a medida desse segmento aqui, vai ser o quê? O maior menos o menor. Então, esse segmento aqui, ele é Y menos YC. E aí eu já tenho a coisa preparada. Veja só, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Olha, ele é retângulo aqui, ele forma 90 graus. Então, para eu encontrar a medida desse raio aqui, que é a hipotenusa, eu uso o teorema de Pitágoras, que ele vai ser o quê? Raio ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Se você não está lembrado do teorema de Pitágoras,
Pitágoras, eu vou fazer ele rapidinho aqui só para a gente... Pitágoras, um grande matemático aí das antiguidades, ele descobriu o seguinte: se eu tenho um triângulo ABC e ele é retângulo, essa medida aqui, isso aqui é chamado de hipotenusa. Hipotenusa. Esse aqui eu vou chamar de cateto 1 e esse aqui de cateto 2. Okay? Então eu tenho, no meu triângulo, eu tenho a hipotenusa, eu tenho o cateto 1 e eu tenho o cateto 2. Então eu tenho dois catetos e a hipotenusa. E Pitágoras descobriu a seguinte relação matemática, que a hipotenusa ao quadrado ela vai ser igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Olha aí, essa relação aqui ela existe em qualquer triângulo retângulo. Qualquer triângulo, se você encontrar, você perceber que ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. E essa relação aqui vai ser válida. O lado maior, que é a hipotenusa, vai ser igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Se você olhar esse triângulo retângulo, é esse mesmo que está aqui, ó. E nós já vimos o quê? Que esse cateto é essa mesma medida desse segmento, que é x menos xc, e que esse cateto é a mesma medida desse segmento, que é y menos yc. Então, aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Vai ser o quê? Hipotenusa ao quadrado, aqui, igual cateto 1 ao quadrado, então x menos xc ao quadrado, mais o cateto 2 ao quadrado, y menos yc ao quadrado. E aqui a gente já consegue localizar um monte de coisa. Por exemplo, esse r ao quadrado, esse raio ao quadrado, que é o raio. Esse x e esse y são coordenadas do ponto P. Aqui. E o xc e o yc são as coordenadas do centro, que são fixas. Essas coordenadas do centro elas não mudam. Mas o x e o y ele vai mudar, porque se eu pegar esse ponto P e caminhar com ele aqui na circunferência, as coordenadas dele vai estar mudando. Né? Então, essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Só que a gente vai fazer uma mudança aqui. Ó. Em vez de usar raio no primeiro membro e isso aqui no segundo membro, a gente vai fazer o seguinte, vai trazer tudo para cá e levar tudo para lá. Aí ela vai ficar assim. Lambda vai ser x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Essa aqui é a equação reduzida. E o que a gente substitui na equação reduzida? As coordenadas do centro, que é xc e yc, e o raio. E o x e o y continua o mesmo valor, né? Continua a mesma incógnita, continua letras. Então, voltando aqui na nossa apostila, ele diz para nós o seguinte, olha, aqui, ó, a distância do ponto P ao centro é igual ao raio. Essa distância aqui que ele está falando, ó, ela é igual ao raio. E ainda diz mais o seguinte, ó, se um ponto P qualquer, de coordenada x e y, pertencer à circunferência, quer dizer, se esse ponto P estiver em cima da circunferência, em qualquer lugar dela, veja que circunferência é só essa linha aqui, tá? Circunferência é essa linha. Aqui dentro a gente chama de porção circular, mas a circunferência é isso aqui, ó. O círculo é aqui dentro, a circunferência é aqui fora. Então quando a gente pega nas mãos e diz, vamos fazer um círculo aqui, está errado. A gente está fazendo uma circunferência, porque a gente está aqui na extremidade. Então ele está dizendo o seguinte, se o ponto P está em cima da circunferência, ou seja, se ele pertence à circunferência, então a distância do centro ao ponto P é chamada de raio. É isso que ele está dizendo para nós. Então, vamos continuar aqui. Aí ele diz assim, ó, se acrescentarmos algumas linhas pontilhadas, é o que nós fizemos ali no quadro, podemos observar um triângulo retângulo, cuja hipotenusa tem a mesma medida do raio. Tá aqui, ó, isso que ele está dizendo lá, o que a gente fez, aquele desenho que a gente fez. Ó. Então eu tenho aqui, olha, o y menos yc é esse segmento aqui. O x menos xc
é esse segmento aqui. O raio é a medida de C até P. Então, pegando esse triângulo retângulo e transcrevendo ele aqui para o lado, a gente tem cateto 1, que é o x menos xc, cateto 2, que é o, aqui, ó, o y menos yc, e o raio, que é a hipotenusa, que vai de C até P. Aqui, ó, de C até P, hipotenusa. E aí, aqui eu estou falando, esse aqui é o professor Gilson, né? E aqui eu estou dizendo para vocês, ó, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, temos aqui, olha, x menos x, xc, yc, as coordenadas do centro, lambda é o nome da circunferência, P é o ponto P genérico, porque ele pode mudar de lugar, e R é o raio. Então, assim temos como equação reduzida da circunferência. Olha ela aqui, ó. X menos xc quadrado mais y menos yc quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, essa equação foi encontrada com o teorema de Pitágoras. Se você ficou com dúvida, reveja o vídeo naquele ponto lá em que eu fiz a dedução do quadro. E a gente já vem com um exemplo aqui, ó. Exemplo, calcular o raio e o centro da circunferência cuja equação reduzida é x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, que é igual a 4. Vou fazer esse exemplo aqui no passo a passo. Bom, então aqui o exemplo diz calcular o raio. Veja o que ele quer. Ele quer o raio e o centro da circunferência. E o que ele está me dando? A equação reduzida da circunferência. Então, como eu identifico se a equação é da circunferência? Primeiro, eu tenho que ter esse parêntese aqui ao quadrado, esse parêntese ao quadrado, e ele tem que ser igualado a um número. E aqui dentro do parêntese tem que aparecer o x e aparecer o y. Ok? Então, isso aqui é a equação reduzida de uma circunferência. Aí, como que eu vou encontrar o raio e o centro? Eu vou pegar a forma geral que a gente deduziu lá anteriormente, eu vou comparar com essa aqui. Ó. Lembra? A forma é essa daqui, ó, x menos xc ao quadrado, y menos yc ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Por que eu coloquei aqui embaixo? Porque eu quero comparar essa forma da equação que foi deduzida com a equação que ele está nos dando. Então veja só, aqui eu tenho x, aqui ó, olha aí. Aqui eu tenho o mesmo y, como eu disse para vocês, ele é fixo. Então eu posso dizer que esse menos xc quadrado é esse menos 3 aqui, ó. Então eu já trago para cá, ó, menos xc, aqui ó, menos xc é igual a menos 3. Veja que o restante não muda, olha, o 2, o 2, o 2, o 2, ó, o y. Então menos xc é igual a 3. Vou multiplicar isso aqui por menos 1. Então menos com menos dá mais, xc positivo. Menos com menos dá mais, 3. Olha aí, ó, xc é igual a 3. Então vamos calcular o yc. É só pegar aqui, olha. Olha aí, o yc. Veja só, por que eu estou circulando assim? Porque o yc é o que vem depois do y. Então o que vem depois do y aqui também é o yc. Por isso eu pego que menos yc, esse aqui, é igual a mais 1 aqui da minha equação. Como o yc é negativo, vou multiplicar por menos 1. Então, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. E agora eu já tenho, aqui pessoal, eu já tenho o centro, ó, xc 3, yc menos 1. Né? O centro é o quê? Xc e yc. Então eu já tenho o centro aqui. Agora falta, já achei essa parte aqui, ó, falta só encontrar o raio. O raio ele vai estar depois da igualdade. Então, o que tiver depois da igualdade é o raio, só que é raio ao quadrado, né? Então, que fica raio ao quadrado é igual a 4. Esse 2 aqui, como é uma potência, ele passa para o outro lado como raiz. Então, raio é
2. Aí nesse caso eu tenho centro, coordenadas 3 e 1 e raio igual a 2. Resolvi, achei o raio e achei o centro da minha circunferência. Pessoal, assim como acontece com a reta, a circunferência ela tem uma equação. Veja, a reta ela tinha uma equação, a circunferência também. Ó. E a equação da circunferência é isso aqui. Se eu pegar essa equação e jogar lá no GeoGebra, eu acho a circunferência. Vamos ver. Então eu vou pegar essa equação x menos 3 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado, que é igual a 4, e vou representar no GeoGebra. E aí a gente tem, olha, a equação aqui, ó, x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, que é igual a 4. Olha a circunferência aqui. Aí eu posso mudar aqui, eu posso chamar isso aqui de lambda. Aí. Então essa aqui é a minha circunferência, ó, que tem a equação x menos 3, y mais 1, que é igual a 4. Né? É claro, ele não está pedindo para você desenhar a circunferência, eu estou só mostrando aqui para vocês. Né? Voltando para a apostila, a gente pode conferir aí. Olha, ele fez a mesma coisa que eu fiz ali. Pegou a equação da circunferência que foi dada aqui em cima, ou melhor, que foi dada aqui no exemplo, né? Pegou aqui, equação da circunferência. Pegou a equação que foi a equação reduzida, que foi deduzida aqui, e comparou. Então veja só, x menos xc, x menos xc. Então, menos 3 é o xc. Igual como nós fizemos ali, ó, comparando. E aí ele encontrou que o centro é 3 e 1 e o raio. O raio ao quadrado é igual a 4. Então isso significa que o raio é a raiz de 2. É a raiz de 4 que é 2, né? Então o raio é 2 e o centro é 3 e 1. Okay? E a gente passa aqui, por exemplo, da letra B. Determinar, agora ele quer o contrário, ele quer a equação reduzida da circunferência que tem centro sobre a origem e o raio é igual a 6. Perceberam? Aqui ele queria as coordenadas do centro e do raio, aqui ele já quer a equação reduzida. E ele está me dando o quê? Ele está me dando o tamanho do raio, aqui ó, que é 6, e está me dizendo que o centro está na origem. Então vamos fazer isso daí também no quadro. Então aqui nós temos a circunferência lambda, opa, uma linha fechada, né? Então não pode ter abertura. A circunferência lambda está no plano cartesiano x, y, e ele diz para mim o seguinte, que o centro da circunferência está na origem do plano cartesiano. Então quais são as coordenadas do centro? O centro, se está na origem, é 0, 0. O centro é 0, 0. Ponto P. Ponto P é o genérico, então ele é x e y, e o raio é 6. Ó. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação que a gente deduziu e vou substituir esses valores. Então a equação é o quê? X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. O que eu substituo aí? Eu substituo as coordenadas do centro e o valor do raio. Aí, é o que eu substituo. Então como fica? Lambda vai ser x menos... Quem é o xc? 0. Esse aqui é o xc e esse aqui é o yc. Então xc é 0, aí continua ao quadrado, mais y continua, menos... Quem é o yc? 0. Então substitui aqui. Ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Quem é o raio? O raio ele me deu aqui que é 6, então vai ficar 6 ao quadrado. Agora só dando uma arrumada aqui na coisa. X menos 0 dá x, então aqui vai ficar x ao quadrado. Mais y menos 0 dá y, então vai ficar y ao quadrado. E 6 ao quadrado, 36. Pessoal, essa aqui é a equação reduzida da circunferência
que tem centro na origem do plano cartesiano e raio igual a 6. Eu vou representar novamente essa daí no GeoGebra, só para a gente ver como fica. Então ele diz para mim que ela é como? Ela tem centro na origem, então eu vou colocar aqui, olha, centro dela, vou chamar isso aqui de C, centro, e o raio dela é igual a 6. Eu vou definir essa circunferência. Circunferência, centro na origem e raio igual a 6. Aqui, ó. Eu posso até verificar a medida aqui, ó, ver se tem 6 mesmo, daqui até aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o ponto P, né? Então, renomear o ponto P. Aqui. Isso aqui é raio, então eu vou renomear também. Renomear raio. Vamos ver a medida dele. Olha aqui, ó. Centro está na origem, então o centro é 0, 0. A gente pode ver aqui, ó. Olha. Centro está na origem, então ele é 0, 0. Raio mede 6. Está aqui o ponto P. Então essa circunferência. E a equação dele está aqui do lado, ó. A equação é x ao quadrado. A equação está aqui do lado, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 36. Essa aqui é a equação. E na apostila a gente pode conferir que ficou isso aí mesmo. Olha aqui, ó. Então aqui na nossa apostila, veja só, ele pegou a equação reduzida que a gente deduziu lá anteriormente, x menos xc quadrado, y menos yc quadrado igual a raio quadrado, e comparou. Aí ele montou aqui, né, no lugar do xc, ele colocou as coordenadas de xc, que é 0, porque está na origem. No lugar de yc, ele colocou as coordenadas de yc, que também é 0. E no lugar do raio, do r, ele substituiu por 6, porque ele me deu aqui em cima que o raio é igual a 6. Aí, fazendo aquela arrumada, x menos L dá x, então fica x ao quadrado. Aqui fica y ao quadrado. Tá aqui. E 6 ao quadrado, 36. Então essa é a equação reduzida da circunferência lambda. E a gente tem um outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, inclusive, ele caiu num certame aí do vestibular da MAC de São Paulo, uma instituição de ensino superior. É assim, ó, sabendo que o segmento de extremidades PQ, está aqui as coordenadas, P é 2 e 8, Q é 4 e 0, sabendo então que esse segmento é diâmetro de uma circunferência, determinar a equação reduzida dessa circunferência. Pessoal, aqui ele tem todo o passo a passo de como foi feito isso aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, como de costume, veja que vai daqui, aqui, ó, vai daqui até aqui a resolução, né? Até aqui. Mas como de costume eu vou fazer isso aqui no quadro. Veja só, isso aqui já é um problema matemático, viu? Então eu vou desenhar uma circunferência aqui para a gente examinar o que ele está dizendo. Olha só, é o seguinte, eu tenho aqui a circunferência, aqui, circunferência lambda. Aqui é um plano cartesiano, a gente está trabalhando no plano cartesiano. E ele me dá as coordenadas do ponto P e do ponto Q. Ele diz que o ponto P é 2 e 8 e o ponto Q é 4 e 0. E ele diz que o ponto P e o ponto Q, ele formam um segmento. O que é um segmento? O segmento é isso aqui, ó. O segmento é um pedaço de reta que tem começo e tem fim. E ele diz que esse segmento é o diâmetro da circunferência. Aí vem a pergunta, o que é diâmetro da circunferência? Pessoal, o diâmetro da circunferência é um segmento que vem de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. Então, por exemplo, se eu pegar um segmento daqui até aqui, é um diâmetro. E se eu pegar um segmento daqui para cá, é um diâmetro? Não, porque não passou na origem. Isso aqui a gente chama de corda. Então o segmento ele tem que sair de um lado uma extremidade da circunferência, passar no centro e ir para o outro lado. Aí é chamado de diâmetro. Ok? Então aqui no meu plano cartesiano, as coordenadas x e y, ele diz que o ponto P é no 2 e 8.
Então 2 e 8. Eu vou marcar aqui o ponto P no plano cartesiano. 2 e 8. Até aqui. Esse aqui é o ponto P. E o ponto Q é 4 e 0. Então 1, 2, 3, 4. É aqui. Esse é o ponto 4. Esse é o ponto Q. 4 e 0. E ele diz para mim que esse segmento que vai de P até Q, esse segmento aqui, é o diâmetro da minha circunferência. Quer dizer, tem uma circunferência aqui, e esse aqui é o diâmetro, de P até Q. E o que é o diâmetro? É um segmento que passa na extremidade da circunferência. Então ele vem daqui, ó, aqui a circunferência vai estar por aqui assim. Então, aqui, ó, a circunferência vai estar aqui, e o centro vai estar aqui no meio, ó, porque o diâmetro ele sai de um ponto da circunferência, passa pelo centro e vai para o outro lado da circunferência. Ok? Então ele passa aqui, ó. Aqui é a circunferência. Desculpe aí esse rascunho meio, assim, meio grotesco, mas é só para a gente ter uma visão da coisa. Então eu passo uma circunferência aqui, e o ponto P até o ponto Q é o diâmetro da circunferência. Pessoal, quando vocês tiverem um problema que envolva geometria, se vocês conseguirem pegar esse problema e transformar num desenho, ele fica melhor para você visualizar. Então, o que eu preciso para determinar a equação reduzida de uma circunferência? Eu preciso de duas coisas. Eu preciso das coordenadas do centro, que é o xc e o yc, e eu preciso também do raio, para poder encontrar a equação reduzida. Então, veja só. O centro. O centro ele vai estar no meio do segmento, no meio do diâmetro. Ok? Então, toda circunferência ela tem um diâmetro. O diâmetro sai de um ponto, passa no centro e vai até o outro lado da circunferência. Então, quer dizer, do centro até o ponto P é a mesma medida do centro até o ponto Q. Então, eu posso dizer que o centro é o ponto médio do segmento PQ. Aí a gente volta lá para a geometria analítica, lá quando a gente estava estudando a reta. Na verdade, os pontos, né? Então, o ponto médio. Então, eu posso dizer o seguinte. Vou apagar isso aqui, tá? Posso dizer o seguinte. O centro da circunferência é o ponto médio do segmento PQ. Quer dizer, se o segmento PQ é o diâmetro, então o centro está no meio. Está no meio. Se ele está no meio, ele é o ponto médio. Então vamos calcular esse ponto médio aqui. Então como é que eu encontro XC? XC, ponto médio é isso aqui, né, pessoal? XM e YM. Lembra? Olha aí, quem não lembra está aqui, ó. Então, como é que eu vou encontrar? Então, eu posso dizer que o ponto médio é o centro. Então, como é que eu encontro o XC? XC é igual a XM. XM vai ser o quê? X do ponto P mais X do ponto P dividido por 2. Complicou um pouco? Vou apagar aqui e fazer de novo. Então, nós concluímos o seguinte. Se o segmento PQ, que vai de P até Q, é o diâmetro da circunferência, então o centro é igual ao ponto médio desse segmento, a metade do segmento. E o que é o ponto médio? É XM e YM. Olha aí. Então eu posso dizer que o ponto médio é a mesma coisa do centro da circunferência. Então, XM é XC, YM é YC. Mas eu quero o ponto médio ou eu quero o centro? Eu quero o centro. Então eu posso dizer aqui que o XC é o XM. E como é que eu calculo o XM? Eu pego o X do ponto P mais o X do ponto Q.
e divide por 2. Isso é ponto médio. Então vai ficar como? xc vai ser igual a x de p é 2, x de p é 4. Então 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4 dá 6, dividido por 2, 3. E agora eu procuro o yc, né? Yc é igual ao ym. Então o y do ponto C, do centro, é a mesma coisa do y do ponto médio. Eu vou pegar o y do P mais o y do Q e dividir por 2. Então, YC vai ser YP mais YQ é 0, é 8 e 0. Então, 8 mais 0 dividido por 2. 8 mais 0 dá 8, dividido por 2, 4. Agora eu já tenho o centro aqui, olha. O centro é 3 e 4. Já achei o centro. Aí eu já tenho o seguinte, vou fazer um rascunho aqui meio grotesco de novo, tá? Centro 3 e 4. Esse é o centro. Aí vejam só, o ponto P, ele é um ponto que está na circunferência, 2 e 8. Ele está aqui, ó. O ponto P está aqui, ó. 2 e 8. Esse é o centro. E o que é o raio? Porque eu preciso encontrar o raio, né? O que é o raio? A raio não é a medida do centro a qualquer ponto. Então eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto P e o ponto Q. Olha aí. Então o raio ele vai do centro ao ponto P. O raio ele vai do centro ao ponto Q. Então se eu pegar, por exemplo, do centro ao ponto P, a distância do centro ao ponto P, eu já tenho o raio. Então eu vou pegar essa aqui, tá? Então o raio vai ser a distância do centro até o ponto P. Como é que eu calculo a distância do centro até o ponto P? Distância de dois pontos. Eu vou pegar xp menos xc quadrado, yp menos yc quadrado. Pessoal, perceberam que a geometria analítica, a matemática em si, ela é continuidade de estudos. Nós já estudamos anteriormente distância de dois pontos. E o que é o raio, se não é a distância de um ponto até o outro? Por isso eu estou usando a fórmula da distância de dois pontos. Então o raio vai ser, agora substituindo, xp menos xc. Veja só, é o xp, aqui é o P e o centro. Então a distância do centro até o ponto P. Então xp menos xc, 2 menos 3. Mais yp menos yc, 8 menos 4. Aqui vai ficar 2 menos 3 dá menos 1. 8 menos 4 dá 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 4 ao quadrado dá 16. Raio vai ser raiz quadrada de 1 mais 16, que é 17. Esse aqui é o raio. Pessoal, como 17 não tem uma raiz exata, eu deixo ele dentro do radical mesmo, raiz de 17. Então eu já tenho agora que o raio é raiz de 17. Bom, e o que ele quer mesmo, hein? Ele quer a equação reduzida da circunferência. Então vamos lá. Para eu montar a equação reduzida, eu preciso do centro do raio. Eu já tenho isso. Então vamos montar a nossa equação. Equação, vou pegar aquela genérica lá. Tá? X menos xc quadrado, y menos yc quadrado, que é igual a raio quadrado. Só é importante vocês decorarem isso aí. Decorar mesmo. Alguém diz, não decora, aprende. É a mesma coisa, você decora a equação reduzida da circunferência. Aprender você entender. Você entendeu que a equação reduzida é essa? Então agora decora. Aqui no centro, esse é o xc e esse é o yc. Então é só substituir. Eu vou colocar aqui embaixo só o que eu vou substituir. Eu vou substituir o xc, o yc e vou substituir o raio. Só o que eu circulei aí. O restante, tudo continua. Então vai ficar assim. X menos xc,
xc é 3. Y menos YC é 4. R ao quadrado é raiz quadrada de 17 ao quadrado. Terminou? Não, porque eu posso resolver isso aqui. Pessoal, vejam só, quando eu tenho raiz quadrada de 17 elevado ao quadrado, se vocês observarem aqui no meu radical, o índice aqui não aparece nada. Se não aparece nada, ele é 2. E tem uma propriedade em radiciação que diz assim, se o índice do radical for igual ao expoente, eu posso cancelar. E aí o resultado vai ser esse que está aí dentro. Então aqui é 17. Então essa aqui é a equação reduzida da circunferência que tem como diâmetro o segmento PQ, onde P é 2,8 e Q é 4,0. Olhando aqui na nossa apostila, a gente percebe como ele fez. Olha, ele fez aqui, ó. Inclusive ele está dizendo aqui, ó, se um diâmetro da circunferência tem extremidade PQ, o ponto médio PQ representa o centro da circunferência. Olha aqui, ó. Olha a circunferência aqui no plano cartesiano. Aí vem o ponto P e o ponto Q. Então, como ele é o diâmetro, ele passa no centro. O centro vai estar bem aqui, ó. Então eu já posso dizer o seguinte, para encontrar esse centro aqui, é só calcular o ponto médio do segmento PQ. É isso que ele fez aqui, ó. O que é ponto médio? XM, YM. Então, no caso, o XM é o XC e o YM é o YC. Aí ele fez o cálculo todinho aqui e encontrou o centro 3 e 4. Essa é a primeira parte, achou o centro. Aí lá vem aqui para a segunda. Todas as coordenadas do centro, tendo, aí encontrou o centro 3 e 4, continuou. Tendo as coordenadas do centro 3 e 4, usaremos essas coordenadas e um dos pontos da circunferência. Quer dizer, o centro está aqui. Então eu posso pegar a distância do centro até o ponto Q ou a distância do centro até o ponto P como raio. E é isso que ele está dizendo aqui. Eu posso escolher o ponto P ou Q para calcular o raio. Para isso eu vou usar o quê? A fórmula da distância de dois pontos. Então, calculando o raio. Aí ele escolheu pegar o ponto C, né, que é o centro, que a gente encontrou lá acima, e o ponto P, que é 2,8. E aí substituiu tudinho, e encontrou. Aqui, ó. Encontrou aqui, ó, menos 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16. Então aqui ficou raiz quadrada de 17. Que é isso aqui, né? Aí substituindo, foi o último ponto, o terceiro ponto. Substituindo, a equação reduzida ficou essa aqui. Pessoal, com isso aí, com esse último exemplo agora, a gente já tem como resolver a segunda atividade de matemática do segundo bimestre. Então essa segunda atividade ela vai ser aplicada no dia 13 de maio, né, quando vocês entregarem a primeira atividade, vocês vão receber a segunda e vocês vão ter até o dia 27 de maio para devolver. Também vale 10 pontos, aqui está dizendo, aqui diz 25, mas ela não vale 25 não, ela só vale 10 pontos, tá? São questões de múltipla escolha. Quando estiver mais próximo lá de terminar o prazo, eu vou fazer exemplos dessa atividade. Pessoal, e essa aí foi a nossa introdução sobre circunferência. Assistam os vídeos, a esse vídeo quantas vezes for necessário, quantas vezes você achar que é necessário. Manda os comentários aí pelo WhatsApp, as perguntas e tal, e a gente vai responder. Ok? Então, bom estudo para vocês. Fui.